Boa tarde a todas e todos. É com imensa honra que eu agradeço o convite ao desembargador Caetano, que, junto com a doutora Adriana, tem sido verdadeiros corifeus, regentes dessas pautas de direitos humanos, da interseccionalidade, das discussões de raça e gênero, nesse espaço que é tão importante. Eu diria, acrescentando ao que a Ana Miriam disse com tanto sentimento, mais que fissura, eu acho que nós estamos fazendo uma verdadeira fratura dentro da discussão e enchendo esse plenário de pessoas que há muito tempo não se sentiam tão próximas do Poder Judiciário, não se sentiam tão acolhidas, porque o sistema de justiça do qual nós fazemos parte, muitas vezes exibe um caráter aristocrático, seja pelos seus salões, seja pela linguagem, seja por toda a ortodoxia que envolve o direito, que afasta demais aqueles que são os verdadeiros destinatários da nossa atividade. Então, é muito bom. Parabéns, desembargador Caetano e doutora Adriana. É um prazer retomar aqui, estar aqui nesse espaço de construção. Se o discurso e a narrativa, como foi tão bem falado pela professora doutora Maria Esther, ela tem essa diversidade, tem a variedade, a narrativa aqui é das mais ricas, das mais emocionantes e daquelas que nos insuflam aquele ar fresco de disposição para voltar ao embate, voltar ao combate, voltar à discussão teórica ou prática, entusiasmado, pleno, por ter participado nessa que é a 75ª reunião do Fórum Permanente, tão rica, tão brilhante, tão emocionante para cada uma e cada um que teve a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado. Eu queria fazer uma menção também muito especial ao recém-amigo, professor Dr. Décio, que com a certeza de que iremos construir muitos trabalhos doravante. Agradecer a doutora Maria do Socorro pela brilhante exposição, a todos os painéis que nos tocaram tanto, foram tão fundamentais para a construção, para a constituição, porque é verdade, as gerações são feitas diariamente, não falamos em Parmênides, falamos em Heráclito, né? Falamos nas águas, nas modificações, nas mutações que nós nos permitimos e que fazem com que nós possamos estarmos unidos no momento de bastante dificuldade. Diria que o cenário político atual, sociopolítico econômico, para o Brasil, contextualizando, é extremamente drástico. Nós temos um país com uma concentração abissal e uma desigualdade que faz com que 13,5 milhões de pessoas no Brasil vivam abaixo da linha da pobreza, vivam na miséria, na extrema pobreza. Essa quantidade de pessoas é maior do que a população inteira da Bélgica, ou de Portugal, ou da Grécia, ou da Bolívia, ou de Cuba. Nós temos mais pessoas vivendo. Isso foi uma informação que foi dada e confirmada também pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estabelece como critério essa extrema pobreza, em critério mundial, são aquelas pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. Então, no Brasil, nós temos cerca de 13,5 milhões de pessoas vivendo na extrema miséria. Mas se alargarmos o conceito, recentemente, também foi exposto que no Brasil, metade da sua população vive com R$ 413 por mês. R$ 413 por mês. Com exceção dos países do continente africano, como foi aqui muito bem exposto pelo nosso professor Gustavo, e tem toda a história para justificar, uma história que esse Brasil tenta ocultar, porque nós não temos museus, nós não temos livros, nós não temos memoriais, nós escondemos toda a tradição que é constitutiva do nosso país e faz com que nós sejamos educados racistas. Faz com que nós sejamos criados num ambiente sexista, misógino, violento e opressor. Mas, com exceção dos países do continente africano, o Brasil, segundo o relato do PNUD de ontem, é o país com a maior desigualdade do mundo. Se contarmos os irmãos africanos, é o 5º país no mundo com a maior concentração de renda. No Brasil, 5 homens brancos, obviamente, concentram a mesma quantidade de fortuna do que os 100 milhões
mais pobres. Essa profunda e estrutural desigualdade socioeconômica que marca o nosso país, ela deve ser objeto de reflexão e deve ser objeto de incidência nas políticas públicas. Desde emenda 95, desde políticas calcadas em todos os níveis e esferas, nós, cada um a seu turno, dentro do seu papel de fala, da sua posição, do seu lugar, deve atuar e pensar. O Brasil, estruturalmente, historicamente, ele é profundamente desigual. A concentração de riqueza é algo impensável, inimaginável e naturalizado. Porque aqui as pessoas acham normal, professora, que a sua empregada ganhe 40 vezes menos que ela. Isso não pode ser naturalizado, ter um elevador para a pessoa que está trabalhando. Não pode ser naturalizado chamar a pessoa de doutor ou de coronel pela sua posição econômica. Mas essas assimilações acríticas desses costumes, felizmente, têm sido agora um pouco mais, com algum nível de ostensividade maior, colocados à frente. É brilhante perceber como os feminismos têm se posicionado, cativado e enfrentado uma sociedade profundamente violenta e covarde. Mas, além dessa característica que eu queria pontuar de início da concentração de renda, uma outra concentração fundamental, e aí são os dois tópicos da incidência em políticas públicas e direitos humanos, que eu vou fazer o recorte pela Defensoria Pública, obviamente. O outro recorte fundamental, e que aí são os nortes para nós pensarmos políticas públicas que nos são prioritárias quando se fala em direitos humanos, é a violência. O Brasil também, infelizmente, ostenta sempre os piores rankings, é o primeiro lugar em letalidade violenta. Sem falar dos inúmeros crimes de trânsito, nós temos no Brasil cerca de 60 mil pessoas mortas por ano. Em números absolutos, é o país que mais mata. A polícia do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa recente do Ministério Público do Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a cada dia morrem 5 pessoas. Via de regra, jovens, negros, periferia, moradores de favelas. Então, esse histórico claro de profunda violência e de muita concentração de renda faz com que toda a discussão da diversidade contextualizada para a nossa sociedade tem que pensar essas discriminações estruturais que fundam e mantêm esse sistema quase de classes e castas no Brasil. O que nós temos de positivação é vasto e seria, para aquele que só se ativesse a leitura dos textos, há uma construção belíssima. Nós lemos a Constituição brasileira nos valores do artigo 3º, na discussão da igualdade, no artigo 5º. O artigo 5º no caput consagra a igualdade, fala em direito à igualdade, proíbe a distinção. No inciso 1º fala em também igualdade entre homens e mulheres. Então, a consagração da igualdade, e aí eu prefiro a construção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, igualdade e não discriminação, porque é preciso pensar com o viés para a diversidade, que é vedado você estabelecer qualquer tratamento discriminatório, arbitrário, desarrazoado. Por outro lado, percebidas categorias, grupos, coletividades historicamente excluídos ou, em alguma medida, com maior risco, em maior situação de vulnerabilidade, demanda-se do Estado uma prestação positiva e ativa em prol desses grupos, em regra tidos como vulneráveis. Mas a vulnerabilidade e a diversidade, embora elas dialoguem, elas não se confundem. A diversidade traz muito a ideia da liberdade. Traz, além da igualdade íncita, traz a ideia da liberdade. E a igualdade aqui, assim eu ouso dizer diante de feministas, mas é impossível não lembrar de Fraser, aquele texto desde 97, em reconhecimento e redistribuição. A redistribuição calcada mais, vamos pensar, numa injustiça social, e o reconhecimento nessa injustiça social, cultural, e essas injustiças se imbricam, e elas se fortalecem, e estão ali numa circularidade com a inclusão. A Defensoria Pública tem feito algumas pesquisas e estudos para incidir nas políticas, e muito recorrido ao Poder Judiciário, por exemplo,
Eu vejo aqui Gustavo e Soiane e não tenho a menor dúvida de que o cabelo para eles é uma característica forte da identidade deles. Em regra, para a população negra, é assim que funciona. É crucial. Isso faz parte da personalidade. Só que, no Rio de Janeiro, ao ingressar no sistema prisional, todos têm suas cabeças raspadas. As mulheres, de uma forma diferente. Nós ingressamos com ação civil pública, pedindo que, em respeito às características identitárias da população negra, que não raspassem o cabelo. Havendo uma justificativa da vigilância sanitária, algo identificado, que justificasse para aquele caso individual uma atuação tão violenta que fosse justificada com parecer médico. Mas uniformizar e arrancar essa característica constitutiva da personalidade daquela pessoa é uma violação que nós, e aí me posiciono tendo muita clareza de que eu represento muito ainda o nosso sistema de justiça. Nessa branquitude cis heteronormativa cheia de privilégios. Mas essa pessoa que também está nos postos de poder no sistema prisional, ela não admite esse tipo de respeito à identidade, à cultura, à formação, à personalidade, e nós ajuizamos uma ação civil pública, mas não tivemos êxito na construção, porém um dos pedidos que foi garantir o mínimo, que é um sabonete, uma pasta de dente, uma escova para o preso, isso foi deferido. Nós temos feito estudos, isso diz muito respeito ao perfil. Na semana passada, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançou uma pesquisa sobre o racial profiling. Essa questão do stop and frisk, essa questão de parar e fazer abordagem racial. Porque fala-se muito que a abordagem tem um traço que é racista, o racismo institucional, ontológico, gostei muito, aprendi e guardei. Mas nós buscamos dados e pegamos, durante 2 anos, pegamos diversos casos que foram relatados a partir das audiências de custódia de pessoas que foram abordadas por fundada suspeita que supostamente estariam portando armas de fogo. Nós fizemos esse estudo de 2 anos de casos que foram levados à audiência de custódia. Porque é diferente em relação a outros delitos em que há algum tipo de vestígio, material, objeto ilícito aparente. Uma arma de fogo escondida, via de regra, não aparenta. Não é possível deduzir. Nós queríamos saber e tentar comprovar se os negros, e aí usando, e há uma série de discussões, mas o IBGE coloca negros, pretos e pardos, usando a consolidação essa taxonomia do IBGE. Se havia uma distinção feita pelos policiais ou pelos agentes da segurança pública, com esse viés profundamente racista, que eles sempre recusaram. E na semana passada nós identificamos, depois desse estudo, que desses casos todos avaliados, em 79% dos casos, as pessoas abordadas supostamente, dos quais os agentes desconfiaram, eram pessoas negras. Temos feito também outras pesquisas e aproximação com as vítimas. Por exemplo, no Brasil, também no conceito da letalidade violenta, nós somos o país com o maior número de homicídios por transfobia. Então, ano passado, foram 163 pessoas mortas, isso relatadas e notificadas, por transfobia. As mulheres trans, homens trans, sofrem muitíssimo uma série de violações, inclusive fatais, em função desse ódio generalizado que graça e contra o qual nós devemos nos levantar, nos irmanar e estar ao lado de todas essas pessoas e grupos. Então, em relação a isso, nós começamos, e aí e eu queria fazer essa homenagem a ela, já que Soiane comentou. As vítimas de grave violência de direitos humanos, elas têm sido atendidas com frequência no núcleo em que eu estou coordenador. Eu estou coordenador da área de direitos humanos da Defensoria Pública há 5 anos. Eu, há 10, sou titular de uma vara criminal aqui na capital, mas estou afastado para a coordenação dessa área de direitos humanos. E nós percebemos, conversando, pensando na questão de raça, porque o sistema de justiça criminal dentro do sistema de justiça é o que exibe com maior clareza o seu viés racista. Nós sabemos que das agências de segurança existe um alvo preferencial e que nós vemos uma subrepresentação
nos postos de poder e uma ultra representação nas unidades de privação de liberdade e nos processos criminais como réus. Então, pensando nisso, nós identificamos que o combate ao racismo no Brasil pressupõe um atendimento às vítimas de violência e, via de regra, pelo próprio Estado. Isso fez com que nós, por exemplo, atendêssemos a Ágata e a família dela. Isso faz com que nós, de forma muito honrada, estejamos atendendo a família da Marielle. Marielle, ela levava casos para mim. A gente tinha alguma relação nos comitês. E Marielle, quando trabalhava aqui na LERJ, na Comissão de Direitos Humanos, ela recebia uma série de familiares vítimas de violência fatal pelo Estado e levava até o núcleo de defesa dos direitos humanos onde eu estou. Isso fez com que nós construíssemos uma relação, fez inclusive com que Mari fosse a algumas audiências e hoje, em diversos diálogos, nós temos acompanhado em prol da família. A figura é assistência à acusação pelo Código de Processo Penal, mas a gente, na verdade, é uma assistência à vítima. Porque a vítima no Brasil, ela permanece como um observador dos relatos da sua própria história, sem direito à investigação, sem acesso à informação, sem possível participação até o oferecimento da denúncia e ainda, durante o curso do processo, fica com uma posição absolutamente periférica, fica com uma posição sem o respaldo, sem o cuidado com aqueles que foram os diretamente violados naquele fato. Então, hoje, a gente acompanha pela Marielle e por todas as defensoras e defensores de direitos humanos, por todas as mulheres negras que vão ainda hoje lá e falam: olha, doutor Fábio, se isso aconteceu com a Marielle, que era vereadora, imagina comigo, que eu sou só uma menina de favela, militante ativista. Isso faz com que, caso Dona Maria, exatamente na terça-feira passada, recebeu uma senhora, Dona Maria. Ela chega e diz: olha, eu queria retificar a certidão de óbito do meu filho, adolescente, que foi morto. E ela me narra a história dela, e só uma mãe negra é capaz de entender o que é dormir e acordar, e aí ela acorda querendo saber se o filho voltou para casa vivo. A cada noite. E ela me dizia, teve vários filhos, criou os filhos, que todos estavam bem, mas esse caçula, desde o início, acabou se envolvendo com atos infracionais análogos e acabou com um adolescente em conflito com a lei, numa internação. Aí ela tentava todo tipo de orientação e apoio, mas ele continuou se envolvendo com jovens que se associavam para a prática de ilícitos. E ela começou a olhar em volta da comunidade dela e ela viu que os amigos do filho começaram a morrer. Morreu um, morreram dois, morreram três, morreram 5 amigos. Qual foi a decisão dela? Eu sou muito pobre, mas para mim, eu preciso enterrar meu filho com dignidade. Então eu vou começar a pagar caixão para o meu filho, o enterro dele. Então ela começa a pagar e ela me diz, em lágrimas: doutor, teve dia que eu deixei de comer para pagar lá a mensalidade do caixão do meu filho, porque eu sabia que ele ia morrer. Está aqui. Só uma mãe negra que mora em favela é capaz de sentir isso. Olhar em volta, depois de ter feito tudo e lutado e educado bem, porque a sociedade, ou pelo menos esse preconceito que é calcado numa heteronomia de grupos supostamente hegemônicos que querem impor o que supõe politicamente correto, eles colocam: mas a culpa é da mãe, a culpa é do pai. E ela ainda carrega estigma de ser a culpada por eventuais escolhas dos próprios filhos. E ela deixou de comer várias vezes para poder enterrar o seu filho. Esses relatos nos chegam e nos impactam muito e fazem com que a gente pense naqueles 2 vetores da violência, como atuar na violência, não só de forma individual, a gente presta assistência tanto para buscar algum nível de reparação, responsabilidade, afastar aquele agente de segurança, inclusive a condenação dele, a punição, garantir isso é o controlador do controlador, que nem sempre o Ministério Público exerce o seu papel como deveria, em especial quando a vítima tem algum nível de antecedente criminal, e a gente faz a fiscalização do fiscal para garantir que aquela mãe, que aquela família tenha direito a uma investigação imparcial, efetiva, diligente, para que ela tenha o direito à verdade. Como foi o caso da Ágata, que teve uma pressão enorme e chegou muito rápido a uma denúncia de identificação. Conta, a mãe da Ágata conta que estava com ela o tempo todo no colo dentro da Kombi.
o tempo todo no colo. Naquele exato momento que elas iam descer da Kombi, ela coloca a filha do lado para desembarcar da Kombi. E aí vem o disparo, atravessa uma série de pessoas, passa pelo poste, porque ele teria passado uma moto com um rapaz carregando algum tipo de moldura ou janela. E essa mulher de uma força, de uma garra, de uma dignidade, que eu sinto que tudo que eu puder oferecer, eu faço com todo o meu empenho. Exatamente por entender minha posição de fala tão privilegiada, eu acordo todo dia entusiasmado para dar o melhor, mas fazer o que for possível ao meu alcance para tratar com o máximo de humanidade aquela pessoa que às vezes chega ali, ela só conhece do Estado o braço militar. Ela só conhece do Estado o disparo de fuzil que ceifou a vida da sua filha. Que ela também dizia em lágrimas, eu amava e adorava pentear o cabelo da minha filha todo dia. A minha filha era perfeita. Esses relatos fazem com que a gente atue com muito cuidado individual, mas que a gente pense também nas políticas, como atuar na política de segurança do Rio de Janeiro. Como fazer com a política georreferenciada, em que a Zona Sul, a Barra, Niterói e Tijuca tem um nível de segurança pública, em que a Zona Norte tem outro nível de segurança pública, em que a Baixada Fluminense tem outro nível de segurança pública. De novo, não é para ser discriminado, mas o direito à segurança não é igual. A depender de onde você mora. A depender do seu salário, dos seus vencimentos. A depender da sua condição socioeconômica. Então, como atuar? Nós ajuizamos uma ação civil pública, ainda em trâmite aqui no Tribunal de Justiça, muito importante, que acabou limitada à maré, mas buscando algum tipo de organização e de não diferença na política de segurança. Nós não queremos que no Leblon haja mandados de busca e apreensão e nominados genéricos e que a pessoa que vai cumprir arrombe qualquer porta e entre em todos os apartamentos. Mas nós também não queremos isso no Jacarezinho, na Rocinha, no Falé, na Maré. Nós não queremos isso. Nós queremos que, se houver operação, que haja algum nível de proteção, uma ambulância. Nós queremos accountability, nós queremos responsabilidade e transparência, como é dever de todo servidor público. Então, nós queremos que haja algum tipo de monitoramento e depois de prestação de contas dessas atividades. Também nessa construção, pensando em políticas e usando o judiciário, porque, evidentemente, políticas estruturais que levam à morte precisam que esses anseios dessa sociedade contemporânea, esses anseios dessa diversidade do pluralismo de valores, seja acolhido pelo Poder Judiciário. E precisamos, desembargador Caetano, construir jurisprudência em prol dos direitos humanos em nosso tribunal. Nesse ano conseguimos 3 habeas corpus, impetramos mais de 200, em que a tortura foi reconhecida para justificar o relaxamento da prisão daquela pessoa que foi torturada. Porque, via de regra, como é acolhido pelo Poder Judiciário em geral, a pessoa, o réu é preso e é torturado. E dizem, teve uma tortura, não sei se teve, mas vou apurar em outro processo, você continua preso. O que isso faz? Isso retroalimenta o sistema de moer gente. Porque aquele que torturou vai fazer de novo. Porque ele sabe que vai ser legitimado e chancelado a sua postura de ofender a integridade física, psíquica ou mesmo a vida. Quando não há uma responsabilização. Quando o Poder Judiciário se coloca como o último bloqueio, a barreira, e diz, atue de forma correta. Esse tipo de conduta eu não vou aceitar. Você estabelece parâmetros tentando minimamente trazer os estándares internacionais, internalizar os conceitos, os estándares construídos, seja no sistema da ONU, global, o global ou o mundial, seja no sistema regional. Internalizar os estándares para que nós possamos minimamente fazer essas fissuras no sistema, em especial no sistema de segurança pública, que está muito atrelado à justiça criminal. Mas, hoje, importante, nós ajudamos a construção de uma DPF, que é a DPF 635, para quem não conhece. A DPF que vem tentar regulamentar e colocou nas mãos do ministro Fachin uma série de questões que envolvem toda a segurança pública do Rio de Janeiro, que vão desde exigir ambulâncias em operações, pensar nos perímetros em volta das escolas, para que as crianças, na chegada, na saída, não morram ou não sejam alvejadas dentro das próprias escolas. Que haja também um cuidado com o discurso de ódio. Um cuidado com o discurso que vem da cadeia de comando e estimula e incita a barbárie e a violência.
Então, é uma ADPF que vale a pena ser conhecida. Obviamente, a Defensoria Pública do Rio não tem legitimidade, mas nós tivemos o prazer de contribuir para tentar impactar nessa política de segurança pública. Em relação às questões socioeconômicas, temos pensado e buscado alguns tipos de ações, por exemplo, envolvendo saneamento básico. É um problema crônico, porque a pobreza ela é multidimensional. Aqueles que pensam em segurança só como polícia na ponta não entendem o que é segurança pública. Muito menos segurança pública cidadã, e nem pensam nos fatores de risco que levam a uma atuação e só pensam na repressão, com a repressão armada e militarizada. Também quem pensa em pobreza e não vislumbra todas as dimensões que compreendem e só pensam na escassez de recursos, também não compreendem o quanto o Poder Judiciário, o sistema de justiça em geral, é capaz de construir, de mobilizar para gerar algum tipo de transformação. Então nós precisamos, desembargador e todos aqui presentes, sensibilizar e construir boa jurisprudência. Seja refutando atos de tortura, e nesse ano nós conseguimos, numa atuação com diversas organizações internacionais, fazer os primeiros laudos aqui no Rio de Janeiro, seguindo o protocolo de Istambul, para documentação eficiente de tortura. Foi a primeira vez no Brasil que a gente conseguiu capacitar peritos e fazer, finalmente, evidenciar casos de tortura perpetrados por soldados do Exército Brasileiro, e num dos processos, 3 rapazes já foram absolvidos com base em laudos que foram construídos. Então, combater a tortura, combater a letalidade violenta, e combater a letalidade violenta não é se contrapor aos agentes de segurança, não é isso. Os agentes de segurança, eles têm que ser bem remunerados, eles têm que ser bem equipados, têm que ser bem treinados, e têm que, acima de tudo, respeitar a Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos. Cada um tem a sua função e o seu papel, e nenhum de nós está acima da Constituição e dos tratados ratificados pelo Brasil. Falamos dos tratados com status constitucional, Convenção de Nova York, Tratado de Marrakech. Pouquíssimo conhecimento no Brasil, quase nenhuma aplicabilidade. Quase nenhuma ainda. Pessoas com deficiência, e Décio é o especialista aqui, mas nós percebemos ainda pouca ressonância no próprio sistema de justiça, daquilo que está incorporado com hierarquia de norma constitucional. Então, com espaços como esse, com academia atuante, com bons livros, com construções dentro do Poder Judicial, nós temos que alastrar essa compreensão, entender a diversidade e entender que o Poder Judiciário também é um espaço fundamental, sobretudo quando percebemos disfunções crônicas no Executivo e disputas que chegam às raias da violência física nos legislativos. Precisamos, mais que nunca, de um Poder Judiciário ponderado, Poder Judiciário ele reforçando a estrutura do Estado democrático de direito, para que seja capaz de acolher os anseios múltiplos dessa sociedade plurima ou diversa que nós desejamos, para que a diversidade seja entendida como o direito à diferença, o direito a ser diferente, para garantir que cada um tem o direito a igual respeito. E com isso, garantir que cada uma e que cada um possa executar no seu direito à diferença seu próprio, único e especial projeto de vida. Muito obrigado.